quero que você faça assim comigo. Bé. Bé, bé, bé. A gente está entrando numa série hoje chamada Seja Ovelha. Bé. Tem ovelha aí? Tem bode aí? Graças a Deus, porque bode dá chifrado, ovelha não tem chifre. Faz de novo, bé. Legal, gente. Isso vai ficar bom, daqui a 2 meses a gente vai estar bem ensaiadinho, hein? Cada vez que alguém xingar você, você precisa virar para ele e fazer bé. É o máximo que você pode devolver. Pode ser até um bé, mas que seja bé. Beleza? Combinado? Gente, num tempo onde todas as coisas nos impulsionam a viver de uma maneira orgulhosa, de uma maneira egoísta, de uma maneira de amar mais a mim mesmo do que qualquer coisa, amar mais a mim do que o próximo, construir tudo para mim, fazer todas as coisas para o meu bem, sabe? O egoísmo e a avareza estão no topo do que a gente vê hoje. Se você olhar aí fora, às vezes aqui dentro, infelizmente, o egoísmo e a avareza têm levado muitas pessoas para muito longe do Senhor. E egoísmo e avareza não são características de ovelha. Mas presta atenção, se tudo não é para o seu conforto, tudo não é para a sua mordomia. Gente, tudo é meio externo. Se você parar para pensar, existe muito mais preocupações com o que vestir do que com a alma. Existe muito mais loja de roupa do que consultório de psicologia, não é verdade? Existe muito mais loja de roupa do que igreja. Existe muito mais interesse no externo do que no interno. Então, se a alma estiver ferida, se o espírito estiver morto, não importa, desde que a carcaça esteja boa, desde que você esteja com uma roupa legal. É mais ou menos isso que a gente está vivendo nesses dias, e deixa eu te avisar que as coisas só vão piorar. Se você acha que vai melhorar, meu amigo, não vai, vai piorar cada vez mais. Então nós estamos falando, às vezes dentro de igreja, que existem preocupações de ovelha de salto alto, e essa é a minha ministração de hoje, ovelhas de salto alto. Existe preocupação com o salto que você vai usar, com o externo, com o aparente, e se esquece do interno, simplesmente de ser ovelha. Jesus nunca falou que ele tem uns cordeiros de salto alto. Jesus falou que ele tem um bando de cordeiro, um bando de ovelha. A gente quer resgatar a ideia de ser ovelha de um pastor chamado Jesus. É interessante, por que Jesus não chamou de outro bicho? Eu não vou ficar aqui falando das características da ovelha, que isso vai ficar para o Ivan, você sabe disso. Quando ele prega, ele vem com bicho, com fazenda, com árvore, com meio ambiente, os exemplos dele, então eu nem vou tentar. Mas uma coisa que eu sei é que a ovelha morre sem falar nada. Ela não reclama quando ela vai para a morte. Fica o Spark aí para a próxima mensagem. Ela sofre quietinha. Por que será que Jesus chamou a igreja dele de ovelha? Então, nossa preocupação nesse tempo é em ser ovelha. A gente está tão áspero, a gente está tão agitado, tão estressado, que se alguma coisa aparece na nossa frente, a nossa reação não é ser ovelha. A nossa reação é ser outros bichos bem maiores, não é? É ou não é? Então, gente, a gente quer resgatar mansidão, domínio próprio, controle emocional, submissão, silêncio, que é uma coisa que a gente está com muito problema nos últimos dias, sofrer calado, não sendo mimimi, não reclamando da situação, porque a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então para de reclamar, seja uma ovelhinha de Jesus e fica de boinha esperando o bom pastor fazer alguma coisa. Queremos resgatar a servidão, tudo que uma ovelha faz. Esse é o Evangelho. E pela graça, ele ainda escolhe algumas ovelhas no meio disso, bota para cuidar de outras ovelhas. Meu Deus, é muita graça e muita misericórdia de Jesus para isso dar certo. É tudo ovelha, nós somos todos ovelhas. E a pergunta que eu quero fazer, você é uma ovelha? Você se considera uma ovelha? Não responda agora, responde no final aí. Abra sua Bíblia em João 21:15. Bé. João 21:15. Bé.
Você vai sonhar com isso. Você vai acordar assim. Bé. Dá pra fazer bé aí no teclado? Não? Bé. João 21:15. Pode ser. Todo mundo achou? Se todo mundo achou, faz bé. Vamos lá. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Eu fui ver, não tem diferença entre cordeiro e ovelha, o bicho é o mesmo. Apacente as minhas ovelhas, apacente os meus cordeiros. Essa foi a resposta de Jesus para Pedro. Eles estavam lá num diálogo, de repente, quando ele viu realmente que Pedro era o cara que deveria dar sucessão a isso, ele chama Pedro e fala: então, apacenta os meus cordeiros. Primeiro recado: na igreja a gente não consegue cuidar de todo bicho, a gente só consegue cuidar de ovelha, gente. Então precisa se tornar uma ovelha. Não dá para entrar aqui sendo um lobo. O que acontece quando um lobo entra num aprisco? O pastor precisa matar o lobo, tocar ele embora para ele não comer as ovelhas. Isso está se tornando até literal nesses dias, gente. Não estou brincando. Tem muito lobo infiltrando no meio do aprisco, querendo pegar a ovelha, em todos os sentidos. Então, primeira coisa que a gente tem que entender: Jesus saiu da boca dele há 2000 anos atrás, ele falou: a minha igreja só tem um tipo de gente, que se chama ovelha. Ou um bichinho fofinho, se você preferir. Então, a gente quer, nesse tempo, resgatar isso. A gente precisa ser manso como elas, por exemplo. Mas só cabe esse bicho, só cabe ovelha. Por mais que você seja a ovelha negra, a ovelha ferida, não tem problema, desde que você seja ovelha, cara. É até engraçado isso, mas você tem que ser ovelha. Então tem muito bode, ou muito jacaré, cavalo, um monte de nomezinho querido, que entra na igreja e quer ser cuidado. Mas, gente, Jesus tem uma igreja chamada Aprisco de Ovelhas. Então, se tem um bicho que a gente tem que parecer, é ovelha, independente da condição. Então, um pastoreio, ele tem que amar, ele tem que apacentar a ovelha. O que é isso? Ele ama a ovelha, ele cuida da ovelha, ele exorta a ovelha, ele busca quando ela está perdida, ele vai atrás da ovelha. Jesus fez isso por nós. Nós, como pastores, líderes dessa casa, fazemos isso por você também. Mas você precisa ser uma ovelha para que isso aconteça. Agora a questão é, como identificar quem é uma ovelha e quem não é? Se a igreja do Senhor é chamada de cordeiros, de ovelhas, quem é e quem não é? Sabe, quando você espreme alguém, quando você confronta alguém, quando você discipula alguém, isso acontece. Se você não é discipulado por ninguém, procure um discipulador, e esse discipulador vai ter o direito de sentar na sua mesa, olhar para você e falar: meu amigo, a sua vida precisa ser alinhada nisso, nisso e nisso. Isso é uma exortação. E aí ele te dá o caminho de como você tem que prosseguir conforme a Bíblia. Se nessa hora o discipulador levar uma chifrada, ele não está tentando discipular uma ovelha, ele está tentando discipular um bode ou qualquer outro bichinho maior. Então é uma das vezes a gente consegue identificar quem é a ovelha e quem não é, pela reação dela. Ela até pode ficar braba, ela até pode dar uma xingadinha em você, não receber muito bem, mas a hora que ela for orar, Jesus vai falar com ela, se ela for uma ovelha, e ela vai tomar um destino que ela deveria tomar. Então você já começa a identificar quem é a ovelha de cara, gente. Mas era para ser quase uma brincadeira isso, mas é verdade isso, gente. Ovelha que é ovelha não morde ninguém, não chifra ninguém, mas bode sim. Mas de verdade, a gente identifica uma ovelha quando a gente vê os frutos do Espírito nela. O fruto do Espírito, melhor dizendo. Quando a gente vê as características de Jesus numa pessoa, quer dizer que ela é uma ovelha de Jesus, ela é um discípulo de Jesus, ela está imitando a conduta do pastor dela. Então, o fruto do Espírito é que mede a espiritualidade de alguém. Eu acho que a igreja erra muitas vezes em olhar para alguém e ver alguém operando num dom. Então, por exemplo, alguém aqui no final do culto vai orar por você e você é curado.
Cara, alguns cultos isso tem acontecido, não sei se você sabia, mas Deus tem usado algumas pessoas no nosso meio, e no final do culto a gente ora por algumas pessoas e Deus está curando. Cara, isso é muito bom, isso é lindo, e você às vezes corre um risco de olhar para essa pessoa que orou por alguém, e Deus curou através dela, e achar que ela é uma super ovelha. Meu amigo, não se mede intimidade com Deus, não se mede espiritualidade através da operação de um dom. Não é assim que funciona. Se mede espiritualidade pelo fruto do Espírito que ela manifesta. Então agora ela pode orar por alguém ser curado, mas ali fora ela não tem caráter. Ali fora ela peca, ela continua pecando deliberadamente. Você está me entendendo? Então a gente começa a identificar quem é a igreja do Senhor, quem são as ovelhas, através do fruto do Espírito. Eu não quero falar especificamente sobre isso, hoje eu quero dar uma intro sobre essa série, mas durante essas ministrações, não sei quanto tempo vai durar, a gente vai falar sobre o fruto do Espírito. E esse é um versículo que você devia ter na porta do seu banheiro, na porta do quarto, no carro, na cozinha, na xícara de café, em todos os lugares você tem que ter Gálatas 5:22. Você tem que ter esse texto. Faz uma tatuagem dele para você ler todos os dias. Escreve bem grande, principalmente o último, que é domínio próprio. Ou começa de trás para frente o versículo no seu braço, que você já vai ver que muita coisa vai te ajudar. Gálatas 5:22, a partir do 22 fala assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Bíblia continua dizendo, contra essas coisas não há lei. Tudo isso está acima da lei. Você já parou para pensar? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gente, olha o caminho que Jesus já começa a desenhar. Ele fala do fruto do Espírito, manifesto numa ovelha, manifesto num discípulo dele. Mas em seguida ele fala, esses que são de Cristo crucificaram a carne. Para você conseguir manifestar algum fruto do Espírito, a sua carne precisa estar crucificada. Você precisa estar morto, meu amigo. Como é que você vai ter domínio próprio se você não estiver morto para você? A Bíblia é muito clara em dizer que as suas paixões estão mortas. Os seus desejos. Você é um homem, uma mulher espiritual do Senhor Jesus, ora, busca Ele, mas a sua carne nunca vai se converter, cara. Nunca. Até chegar um dia de um corpo glorioso, beleza, mas até lá a sua carne continua sendo carne, a sua carne vai continuar querendo o pecado, a sua carne vai querer engolir você todos os dias. Você sabe disso, não precisa ficar repetindo isso para você. Mas é uma luta invencível. Então o seu espírito precisa governar a sua carne. O que é isso? Quando o seu espírito está vivo, a sua carne está morta. E você precisa se matar todos os dias. Matar a sua carne todos os dias, para conseguir manifestar o fruto do Espírito. Então não adianta nada alguém vir aqui com uma boa oratória, fazer uma bela de uma pregação, alguém cantar super bem, sendo profissional, algo incrível, mas não ter o fruto do Espírito. A hora que você cruza com ele, ele não é amoroso. A casa dele vive em guerra. Ele não tem bondade, ele não é fiel à esposa, não é fiel aos amigos, não é fiel a ninguém. E quando você chega perto dele, antes de você encostar, você já leva um soco dele de volta. Não tem domínio próprio. Te pergunto, esse cara é uma ovelha de Jesus? Esse cara é um bode. Quando eu falo que alguém vai te chifrar, é nesse sentido, meu amigo. Não existe um fruto do Espírito. E deixa eu te perguntar, você tem visto o fruto do Espírito por aí? Nos teus negócios? Os teus funcionários, os teus colegas de trabalho, dentro da sua casa, você tem visto a manifestação do fruto do Espírito nas pessoas? Está faltando ovelha, gente, pelo amor de Deus. Capaz de dentro da igreja a gente não vê isso. Concorda comigo? Está faltando urgente a gente voltar a um lugar de dependência de Jesus e manifestar o amor de Jesus. Manifestar o fruto que o Espírito Santo gera dentro de cada um de nós. Esse fruto começa a tomar conta do seu ser, a ponto de que a hora que você reagir, eu sempre falo isso, uma reação mostra muito do que você tem dentro de você. Se de repente alguém bate em você,
tromba em você, o que sai de você? O que extravasa de você? Você fala misericórdia ou você fala um palavrão? Você fala sangue de Jesus tem poder ou você manda o cara para o outro lugar? A reação, muitas vezes ela é incontrolável porque faz parte da nossa carne. É um ímpeto, é uma coisa que sai. Então começa a se medir o que sai de você. E a gente mede alguém no sentido que se é uma ovelha ou se não é, pelo que sai dela. E não é na igreja, gente, é no GC. E não é só no GC, é na sua casa. Quer pedir para um homem de Deus, quer saber se um homem é de Deus? Peça para a esposa dele como é que ele é durante os 7 dias na casa dele, não aqui no culto. Aqui no culto ele é uma mega ovelha. Tem capa de ovelha para vender por aí? Não tem? Antes de vir para o culto você não comprou uma? Peguei você agora, hein? Viu? Ninguém comprou uma capa de ovelha. Mas tem, gente. Não caia nesse lado de ser uma ovelha por fora e não ser uma ovelha por dentro, cara. Jesus não tem essas ovelhas, não. Tinha um no meio dos 12 e não deu bom para ele, você lembra disso? Grava esse texto. Que esse texto, por favor, não fique aqui. Gálatas 5:22. Tatua ele no seu braço. Estou brincando, não precisa tatuar, mas grava no seu coração. Você viver isso. E se alguém um dia confrontar você, pelo amor de Deus, lembre do fruto do Espírito, por que está sendo confrontado. Então vai preparando a lista, que eu acho que Jesus quer transformar a gente durante essa série, hein? Entendeu o bé que você tem que fazer? Bé. Deu para a cabeça daqui para frente. Ou você é ovelha e você entra naquela porta chamada Jesus, ou você vai sair fora. Os últimos dias são os dias das ovelhas. A gente vai falar também que a ovelha tem que ser astuta. Isso é assunto para outro dia. A ovelha não pode ser bobinha e cair. A ovelha tem que ser astuta. Mas vai anotando tudo aí. Então você não pode ser uma ovelha da boca para fora, mas uma ovelha em atitudes. Sabe, não adianta dizer por aí, eu sou poemeiro, eu sou de Jesus, eu sou uma ovelha de Jesus, eu sou um discípulo dele. A hora que a gente vai consultar o seu SPC, o seu nome aparece lá, meu amigo, não dá para ser as duas coisas. Você pode estar no processo e estar tirando o nome dele, tudo bem, você tem que fazer isso, está certo. Agora, não dá para ter uma vida dupla, cara. Não é isso que Jesus quer. Então a ovelha nunca vai precisar dizer que é uma ovelha. Você não vai precisar. As suas atitudes falam por você. Quando você chega no lugar, as pessoas já conseguem identificar se você serve, se você ama, se você não retruca, se você está manso, se você é honesto. Você não percebe isso das pessoas? Então, eles percebem de você também. A gente não precisa anunciar por aí que a gente é ovelha. Simplesmente o nosso comportamento e a nossa conduta vai provar que nós somos ovelha. A ovelha nunca precisa dizer que é ovelha. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 fala assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, Paulo estava falando, conhecida e lida por todos. A Bíblia fala que nós somos uma carta escrita. E todas as pessoas, sejam elas da igreja, sejam elas de fora da igreja, o mundo, estão nos lendo todos os dias. E sabe quem mais lê você? Os mais próximos, a sua família. Essas pessoas leem você todos os dias. E como é bom você ter um feedback de alguém que você dorme junto, da sua esposa, do seu esposo, de alguém próximo de você, e que ela consegue no outro dia ler uma outra frase, não mais aquela mesma que você já tantas vezes foi. Sabe, quando você encontra uma novidade do alto, quando você renova o pensamento, quando você começa a mudar de algumas atitudes, as pessoas se surpreendem, você não era assim, agora você está diferente. Aí é uma ovelha aparecendo. Porque por natureza a gente já nasce meio bode, a gente já nasce bem afastado. E à medida que a gente se relaciona com Jesus, a gente vai se tornando ovelha de Jesus. E é lógico que o nosso temperamento precisa ser alterado, precisa ser mudado, senão tem alguma coisa errada. Mas nós somos cartas lidas pelo mundo. Pergunta, o que estão lendo na sua vida? Se a gente perguntar para alguém próximo de você, o que eles vão falar que você é? Que carta você é? Que mensagem você está passando ao mundo? Não é escrito em papel, é escrito com atitude, escrito com testemunho. Uma coisa
uma coisa que mexe muito comigo é a autoridade gerada por um testemunho. Por muito tempo você vai vivendo, e daqui a pouco você olha para trás e você vê uma trajetória de acertos, de crescimento, de desenvoltura, e aí aquilo gera autoridade. Então eu estou aqui num lugar e agora eu tenho autoridade para falar, porque eu tenho uma vida construída de uma maneira certa. Ovelhas precisam construir uma história, gente. Uma história para você ter autoridade e falar na vida de alguém. Não tem moral um líder, não tem moral um pastor que não tem um testemunho. Parece que não passou pela vida dele. Meu amigo, todos vocês, todos nós somos chamados de sacerdotes na Bíblia. Todos nós temos uma vocação. Todos nós vamos entregar a mensagem de Cristo. Seja ela na igreja, seja ela no trabalho, na empresa, na escola, qualquer lugar nós vamos levar a mensagem de Cristo. Somos cartas que o Evangelho precisa estar escrito. Mas se estiver muito misturado com o Adão, muito misturado com o bodezinho ou os outros bichos que estão aí dentro, as pessoas não vão entender a mensagem. Por isso que você precisa ter um testemunho. Por isso você precisa ter uma vida digna. Erros vão existir ali sim, mas se existirem consertos, arrependimentos, está tudo certo. Você está me entendendo? Faz bé comigo? Bé. Você está feliz ainda? Então o Evangelho exige um comportamento de ovelha. Pô, Cristo, está pesado para mim, meu amigo, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Jesus só cuida de ovelha. A igreja só cuida de ovelha. Não tem outro caminho. O seu objetivo na vida não é ficar mais parecido com Jesus? Você nunca ouviu isso ou alguém já te aconselhou? Você precisa ficar parecido com Jesus. É ou não é, gente? Você está aqui comigo? Eu não vejo você embaixo dessa máscara aí, é tão ruim isso. Dá um sorriso aí. Com o olho assim. O objetivo é ficar parecido com Jesus. Lembra que Jesus foi conhecido como o leão da tribo de Judá, não foi? Forte, valente, corajoso. Mas como que ele venceu o pecado no mundo? Como um cordeiro, cara. Como é que a gente vai comemorar essa ceia? Em que condição ele morreu pendurado numa cruz? Como um cordeiro, cara. Muitas vezes a gente quer ser o leão da tribo de Judá. Muitas vezes a gente quer ser o leão porque ele é o rei da floresta e todo mundo tem que ter continência para o leão. Muitas vezes você quer chegar por cima. Meu amigo, esquece, você é uma ovelha. E sabe como você vai ganhar e vai dar bem na vida? Sendo uma ovelha. Não tenta ser um bicho maior que uma ovelha. Jesus, como ovelha, venceu o pecado, tirou o pecado do mundo. Se você quer vencer o pecado na sua vida, na sua casa, na sua família, você precisa ser uma ovelha. É uma ovelha que vence o pecado, não é um rugido do leão, é a morte de uma ovelha. Cadê os bé? Não faz mais aleluia, faz bé. Estou brincando, faz os dois. Se você quer vencer o pecado, você precisa ser uma ovelha. Como é que se vence o pecado? Com o fruto do Espírito. Mas na boa, você quer ter fama de ovelha? Peluda, gorda, só serve para pastar, não serve para mais nada. Ela não late, não tem afeto, sei lá, não tem nada, é só um bicho, estranho ainda. Alguns acham bonitinho, você passa a mão nela, você fica tudo engordurado. Quem quer ter essa fama? Você vai no zoológico ver ovelha, você vai no zoológico ver o rugido do leão. Tem muita gente indo para a igreja querendo ver o rugido do leão. Mas está na hora das pessoas verem a ovelhinha. Por que vocês estão rindo? Ninguém quer a fama da ovelha, cara. Ninguém quer ser a ovelhinha simples. O leão é imponente, governante, tem força. Ninguém mata ele. A ovelha é humilde, pequena e simples. Vamos lá, você quer ser isso? Fala aí alguma coisa. Eu sempre falo, você tem que pegar, hein? Eu sempre falo, cara, que o Evangelho, a vida do Evangelho, ele vem num embrulho de morte. Então você é um cordeirinho, gordurento, feinho, peludo, gordinho, que só vive comendo num pasto, mas não esquece que o leão da tribo de Judá é o seu pastor que está guardando o pasto. Não cabe a você muitas lutas, cabe ao leão da tribo de Judá, ao supremo pastor, guardar o aprisco. Então descansa,
no leão, mas não queira ser o leãozinho. Você é uma ovelha. Você é só uma ovelha. Se comporte como uma ovelha, mas confiando em Jesus, que é o bom pastor, que é o leão, que vai proteger o seu aprisco. Você tem que ser uma ovelha nas suas finanças, você tem que ser uma ovelha na igreja, você tem que ser uma ovelha na sua empresa, você tem que ser uma ovelha em todo lugar. E fica tranquilo que Jesus está guardando você. A sua fama por aí tem que ser gorduroso, fedido, que só passa comendo. Tem que ser de ovelha. A hora que chegar aos nossos ouvidos, cara, ele morreu para ele. Cara, ele perdeu mais uma vez, mas não tem problema. Quem quer efetuar prejuízo nesses dias? Falei sobre isso umas 2 ministrações atrás. Todo mundo quer o lucro. Ser leão é lucro, mas ser ovelha é prejuízo. Aparente. Por exemplo, paz, que faz parte do fruto do Espírito. Ter paz no meio da guerra que a gente está vivendo. Gente, se você não sabe, a gente está praticamente no meio da terceira grande guerra mundial. Mídia, política, comunismo, tudo que tem acontecido, a gente está no meio de um caos. Quem tem paz nesses dias? É o leão ou é a ovelhinha? É a ovelhinha que está descansando no pasto do leão. Você me entendeu? É a ovelhinha que está pastando no pasto de Jesus. É o fruto do Espírito sendo manifesto. Você consegue ter paz no meio da guerra? Você consegue ter paz no meio do caos? Isso é fruto do Espírito. Outro gomo do fruto do Espírito é a alegria. Quem consegue ser alegre sem trabalhar, porque a política acabou com tudo? Quem consegue ser alegre faltando dinheiro para pagar uma conta? Quem consegue ser alegre numa situação parecida como a gente está? Quem nasceu de novo. A alegria vem de dentro para fora. Você é a habitação do Espírito Santo, então você sai sorrindo. Por quê? Porque você está pastando no pasto do leão. Quem provê para você é Jesus. Nem é a força do seu braço, meu amigo, você não pode ser vadio. Mas fora isso, Jesus vai prover para você. Ele cuida de todas as coisas, Ele prometeu cuidar de você. Então a sua preocupação é ser uma ovelha e não querer fugir dali. Isso é a manifestação do fruto do Espírito. Isso é ser uma ovelha nesses dias. Então, para ser uma ovelha, você vai precisar morrer, cara. Essa é a notícia ruim dessa noite. Porque toda ovelha sabe que vai morrer. Eu não sei se ela sabe, mas a gente sabe. Toda ovelha vai morrer. Todo cordeiro vai morrer. E ele vai para um churrasco que fica bom pra caramba. O problema é se o churrasco for você. Lembra que um tempo atrás eu preguei sobre Asaf? Foi na virada, né? Não, foi no Natal. Asaf, no versículo 17 do Salmo 73, ele entra no santuário. E quando ele entra no santuário, sai um coração invejoso, sai o olhar para o mundo, ele fita os olhos de volta no céu. Mas quando ele entra no santuário, o santuário naquela época era a oferta. Então ele se oferta no santuário. Quando Asaf entende que ele é a oferta, quando ele entende que ele é a ovelha que vai para o altar, a ótica do mundo dele muda. A ótica da vida dele muda. Quando ele entende que ele é o sacrifício, quando ele entende que ele é a morte, meu amigo, você precisa entender, ovelha de Jesus, que você precisa morrer para você e para esse mundo. É a única coisa que você precisa entender. Se você entender a morte que Jesus propôs para você, você vai encontrar a vida que Ele propôs para você. É um caminho de morte, é um caminho de sacrifício. Para de brigar com a morte. Para de brigar, simplesmente morra para algumas coisas. Entregue algumas coisas. Não adianta, você nunca vai vencer essa briga. Mas a gente está mais para galo de briga do que para ovelha. Alguém faz um galo agora? Não, Paulinho não. Vai acabar o culto se ele fizer. A gente está mais para um galinho de briga, revoltado, machucado, ferido, querendo matar os outros galos que a gente encontra pelo caminho. Sai picando até ovelha. É ou não é, gente? Tem um galo aí? Confesse seu pecado e deixe. Só tem 1, 2. Ih, virou galinheiro já, saiu de aprisco. Mas é verdade, cara. Um galo não tem fruto do Espírito, uma ovelha tem que ter. Bé. Então o mundo está se tornando cada vez mais ácido, gente. Cada vez mais violento.
mais cheio de enganações. Isso tudo só vai aumentar. Mas está na hora dos cordeiros do Senhor aparecer, cara. Está na hora das ovelhinhas aparecerem. Eu não estou falando de ser bobinho. Eu estou falando de ser ovelha. E muitas vezes para isso você vai ter que ficar quieto. Você vai ter que morrer para você. Esse é o caminho. Estou falando de ser manso, estou falando de ser humilde. Eu estou falando de ser governado. Governar primeiro a si mesmo, as suas emoções, o seu corpo, governar todas as coisas. Você precisa se tornar uma ovelha. Quem não agir como um cordeiro, como uma ovelha nesses dias, vai perder a paciência. O diabo está tirando a paciência das pessoas. E as pessoas estão ficando tão azedas e tão violentas, separando inclusive em grupos de minoria, se você parar para perceber, e todo mundo está se agredindo, todo mundo está se matando, todo mundo esqueceu que é todo mundo ovelha. Então a gente tem que lembrar disso, e essa é a nossa ideia por esses dias aqui na igreja com essa série, Seja Ovelha. Ela está aqui, né? Bota a ovelha legal ali. Eu achei tão massa essa arte, porque uma ovelhinha assim, ela é meia, ela tem astúcia. Você viu no Instagram já? É tão legal, não é uma ovelha boba. Você olha para ela, parece boba, mas ela não é boba. É tipo a gente. Bé. Cara, e se a gente não ser um cordeiro, não ser uma ovelha nesses dias, nós vamos perder o governo. Nós vamos cair. E você precisa entender que essa não é uma luta carnal. Essa é uma luta espiritual. Para aqueles que são espirituais, todas as coisas são espirituais. Cara, eu acho que ela é imponente, não sei, é a minha ideia. Eu acho ela massa, essa ovelha. Alguém pode fazer essa tatuagem também. Eu vou fazer essa tatuagem. Posso fazer, amor? Bem grande. João 1,35 fala assim, ó. Volta para cá agora, para de olhar a ovelha. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Gente, isso aqui é um relato de João Batista. João Batista estava atuando no ministério dele, e de repente ele vê Jesus passar, ele fala: Ei, olha o Cordeiro de Deus. Pasmem, Jesus foi reconhecido na terra como cordeiro. Jesus foi reconhecido na terra como manso, como humilde, como uma ovelha, por mais que ele não precisasse ser. O nosso mestre respondeu como ovelha. A ponto de João Batista olhar, ó, o Cordeiro de Deus. Olha a consequência de ser um cordeiro. Ele ganhou 2 seguidores na hora. E eu não estou falando de Instagram. Eu estou falando que seguidores continuaram a seguir ele e se tornaram discípulos. Você tem discípulos? Só ovelhas têm discípulos. Só ovelhas têm seguidores. É uma ovelha desesperada, querendo ser ovelha, procurando em outra ovelha. Como é que se faz? Esse é o Evangelho. E a gente consegue levar essa ovelhinha para um pasto, onde a gente se alimenta, chamado lugar secreto, Jesus. E aí, relacionamento com ele, a gente sai forte, revigorado. E aí você tem um aprisco de ovelhas e uma família espiritual. Esse é o resumo, ficou bem fácil de entender. Então você ganha seguidores, você ganha discípulos quando você é visto como uma ovelha. Mas mais para frente, esse mesmo Jesus, reconhecido como cordeiro, andou com uma bacia. E esses mesmos discípulos começaram a seguir ele. Ele ensina por 3 anos e meio. E no final ele pega uma bacia e começa a lavar os pés. Cara, na boa, olha a atitude de Jesus, cara. Olha a servidão de Jesus, olha a humildade da ovelha, do Cordeiro de Deus chamado Jesus Cristo. Eu quero ser como Jesus. Comece pela bacia, comece servindo seus irmãos, comece a dando o que você não tem, comece a construir nas pessoas que Jesus coloca no seu caminho, algo poderoso do céu. Comece a servir, não sei o que fazer, serve, começa com uma bacia. Outra vez que João Batista vê Jesus, ele fala assim, ó, em João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu Deus, isso me impacta, porque não foi o leão da tribo de Judá que tirou o pecado do mundo, mas foi o Cordeiro de Deus. Existe uma maneira do pecado sair da nossa vida, sendo cordeiro, sendo semelhante àquele Jesus
que foi um cordeiro. Sabe quando o pecado vai correr da sua vida? Quando você manifestar o fruto do Espírito. Quando você for manso e humilde, como Jesus foi manso e humilde. Não adianta você vir por cima, você vai ter que vir por baixo, fazendo bé. Agora você está me entendendo quando eu falei no começo. O dia que alguém te provocar, você vai olhar para ele e vai falar bé! Bé! Depois você explica. E você já ganha para Jesus. O cara vai olhar, se todo mundo que eu provocasse fizesse assim, tava tudo bom. Pensou? Então nós devemos ser parecidos como Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. É só desse jeito, meus amigos. Ah, mas é muito pesado para mim. O evangelho vai exigir a sua morte. A gente vai falar muito de morte nesses dias. Você precisa morrer para as suas vontades, cara. Você precisa morrer. Você como ovelha não tem muita escolha. Ou você obedece o pastor, ou você está fora do aprisco. Ele ainda dá uma chance, ele deixa as 99, procura aquela uma, mas se ela sair de novo, eu não sei se ele vai. Estou brincando, ele vai de novo. Mas você precisa ficar dentro do aprisco, meu amigo. Na verdade, eu não sei se ele vai de novo. Eu fico com medo, eu não saio. Eu prefiro ficar lá dentro. Ele já deu uma chance. Hebreus 6 fala de um povo que experimentou a graça. Participou da graça. E saiu. A consequência é Deus entregar esse homem para Ele mesmo. Então tem casos que Deus não vai atrás. Então cuide para você não ser um bodezinho, mas você ser uma ovelha. Somente ovelhas podem ser apacentadas por Jesus. Somente ovelhas podem ser apacentadas numa igreja. Somente ovelhas podem ser discipuladas. E esse é um ponto que a gente usa nos nossos discipulados. Se ela responde como ovelha, ela quer cuidado, a gente cuida. Se ela não quiser, amém, parte para outra. Jesus fez isso. Jesus, quando o caldo engrossou, ele chegou para a multidão, falou, vocês querem ir embora? Vão. Mas daí ele chegou para os discípulos e falou, vocês querem ir com eles também? Então vai. E aí Pedro falou, não, para onde a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Isaías 53:7. E eu vou terminando. A gente já vai para a ceia. Fala assim, Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Gente, esse texto está falando profeticamente de Jesus, do Cordeiro de Deus que veio ao mundo, que João Batista reconheceu e que realmente foi crucificado. Isaías, numa profecia, ele fala como um cordeiro que foi levado ao matadouro. Como uma ovelha, ele não abriu a boca. Gente, ele foi oprimido e humilhado, a profecia diz, e realmente ele foi. Nessa condição, ele se comportou como um cordeiro. Indo para um matadouro, indo para um lugar de morte, indo para o lugar de sacrifício. Jesus sabia que iriam matá-lo. O que ele fez? Ele foi para um lugar de morte. Meu amigo, se o nosso mestre fez isso, a gente não vai fazer? E Jesus nem te pede, nós nem perseguidos ainda somos. Ele nem te pede para fisicamente você correr para um lugar de morte, mas Ele pede para um lugar de morte tomar as suas emoções, para você correr desesperadamente para um lugar de morte com os seus sentimentos, com os seus desejos. Sabe, coisas na sua mente vão vir, pensamentos ruins vão vir, pensamentos pecaminosos vão vir, e até aí não é pecado, até aí a sua carne gritando, querendo vencer. Você precisa morrer para isso. E como você faz isso? Só com a ajuda dele, que é o fruto do Espírito em você. Então você precisa ter o Espírito. Só assim você vai ser uma ovelha muda diante dos tosqueadores. Fala sério, está cheio de tosqueador por aí. Está todo mundo querendo matar a ovelha. Está todo mundo querendo lucro. Você precisa morrer alguma hora. Lembra que Jesus falou, você vai dar outra face quando te baterem de um lado? Quando você te obrigarem a andar uma milha, você vai andar duas. Está falando de ser ovelha, está falando de sofrer, está falando de morte. Porque a nossa recompensa, meus amigos, no final não é aqui. Ela começa aqui, mas ela é muito maior que isso aqui. Você precisa ser uma ovelha, cara. Oprimido e humilhado, ele se comportou como um cordeiro. Sabe o que é a palavra tosqueadores? Corta e destrói. Tem um monte de gente te cortando e te destruindo.
Mas, meu amigo, se você for ovelha, você vai querer ser destruído. Porque você vai entender que é na morte que você encontra a vida. Você vai entender isso. E a ovelha é o único animal que quando está indo para a morte, quando ela está sendo morta, ela não reclama, ela não berra. Essa é uma curiosidade muito interessante das ovelhas. Porque os crentes, nós, reclamamos e berramos tanto quando precisa morrer por alguma coisa. Não parece ovelha, parece galo de briga. Quando Jesus quer matar alguma coisa em você, na gente, eu me incluo, gente. A gente reclama, murmura. Nessa hora eu acho que Deus olha, nem parece uma ovelha. Está na hora da gente parar de reclamar, não resistir à morte. Porque existem benefícios dela. Então, se você for ovelha, você vai para a morte de si mesmo, sem resistência, sem reclamar. Interessante que Jesus venceu tudo na obediência. A gente está falando do Cordeiro de Deus. Ele venceu tudo na obediência e no silêncio. Você acha que quando ele estava na cruz, aqueles soldados zoando da cara dele, o que ele poderia fazer? Qualquer coisa. E ainda assim morrer na cruz. Mas ele sofreu tudo em silêncio. Quantos aqui estão sofrendo em silêncio? Quantos aqui vão para o seu quarto e sofrem com Jesus? Ou ficam murmurando a terra inteira? Você está me entendendo? A gente tem uma jornada para ser ovelha, não tem? Então faz bé comigo, pelo amor de Deus. Bé! Nós continuamos a mesma síndrome do povo judeu da época de Jesus. Sabe por que foi um espanto quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus? Porque todo o povo judeu esperava um líder, um político, esperava um rei, que iria tirar o povo judeu da opressão dos romanos. Então, de repente, o Cordeiro de Deus nasce numa manjedorinha, não num palácio. De repente, o Cordeiro de Deus é manso e humilde, e ele não toma o reino à força, e ele escolhe 12 peões, 12 pessoas simples da terra, e começa o seu ministério em 3 anos e meio, e ele no final morre. Gente, eles se escandalizaram com o Cordeiro de Deus. A gente está vivendo a mesma síndrome. Entre muitos argumentos, a gente quer dominar o mundo por cima. Esquece, meu amigo, a gente vai dominar o mundo por baixo, sendo ovelha, sendo manso. É quando você manifestar o caráter de Jesus, e o caráter de Jesus é mansidão e humildade. O caráter de Jesus é sofrer calado. Você quer ser igual a Jesus ainda? Esse é o convite que Jesus te faz. Muitas ovelhas se perdem entre argumentos, entre defesa própria, entre autojustificação. Não, mas eu isso, mas eu aquilo. Não, isso aqui é por causa disso, e vai se desviando, meu amigo. Só seja uma ovelha. Seja uma ovelha e deixa Jesus tratar você. Sabe, às vezes as ovelhas não aguentam ser confrontadas, corrigidas. Aqui já é difícil para a gente. Agora imagina, você ser humilhado, você ser oprimido na categoria que Jesus foi, e ainda ter domínio próprio. Isso é ser ovelha. Até que ponto, e eu acabo com isso aqui, o fruto do Espírito domina você? Ou você já comeu o fruto e já descartou? Até que ponto o fruto do Espírito tem força e violência dentro de você? Reflita nisso. A gente vai falar muito sobre isso. Comece a estudar as ovelhas e aprenda com elas. Se possível, compre uma. Estou brincando. Seja uma. Não compre uma capa de ovelha também, pelo amor de Deus, já está cheio por aí. Seja uma ovelha de dentro para fora. Por fora a gente nem parece, mas por dentro a gente precisa ser. Você gostou desse tema? Alguém pegou a visão já. Gente, Filipenses 2:5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Está vendo o caráter de humildade? Está vendo a ovelha aqui? Assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
A Bíblia fala, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que sentimento é esse? Humildade. Humildade. Pare de tentar ser o leão e comece a ser humilde como ovelha. Comece a passar mais tempo com o seu pastor. Eu estou falando do pastor supremo, eu estou falando de Jesus. Comece a comer mais do pasto que Ele dá para você. Você tem um pasto chamado Palavra de Deus. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Você reconhece a voz de Jesus? Comece a gastar mais tempo com Ele. Você vai ver que a manifestação do fruto do Espírito vai começar a acontecer dentro de você, à medida que você passa tempo com Ele, pastando nele. É só isso que a gente precisa fazer, mais nada. O Evangelho é super simples, tanto que ele compara uma ovelha, aí é um pastor. Você precisa ver um pastor cuidando de ovelhas. A Su comentou aqui no ofertório, a gente foi lá na Casa das Ovelhas, em Caxias, Farroupilha, não sei, no Rio Grande do Sul, e é muito legal um pastor direcionando as ovelhas. Você aprende muito com isso. É assim que Jesus faz com a gente. Então eu queria que você ficasse de pé. A gente vai comemorar a ceia, mas como ovelha dessa vez, gente. A gente está falando de controle emocional, a gente está falando do fruto do Espírito. Como é que você governa a si mesmo? Por você mesmo não dá. Você precisa do Espírito Santo para fazer isso. Então, você consegue, os coachings, eles tentam, de alguma forma, transmitir essa mensagem. Alguns cristãos fazem de maneira correta e eles remetem isso a Deus, porque só o Espírito Santo consegue dominar e dosar você, nem você se consegue. Então, naturalmente, você não é uma ovelha, mas teve um sacrifício 2000 anos atrás do Cordeiro, da ovelha de Deus, que te transformou numa ovelha, que tem o poder de te transformar numa ovelha. E o que você precisa fazer, eu acabei de falar, é conhecer esse pastor, é conhecer esse Cristo que fez isso, é conhecer com os atos dessa ovelha. Como é ser ovelha? Ah, Cris, eu não sei por onde começar. Cara, começa fazendo parte da mesa do Senhor. Come do pão, come do vinho, que representa o sacrifício dele. E depois você começa a pastar, a comer a palavra do Senhor e a começar a reconhecer a voz dele. Sabe, é só sentado à mesa do Senhor que a gente consegue isso. É só com o Espírito Santo na nossa casa que a gente consegue controlar tudo isso. Meu amigo, não tem outro jeito de ser ovelha, a não ser ouvindo Jesus, a não ser ouvindo a voz do pastor. Então eu quero te convidar a ceiar com a gente. Os voluntários vão passar entre vocês. Quem quiser ceiar, pode ceiar. Aqui a gente não tem regra para ceia. Inclusive as crianças, se quiserem ceiar, podem ceiar. O reino dos céus é dos pequeninos. A gente não tem como bloquear isso. E se você se sente pecador, você tem tempo para fazer a sua oração até você ceiar e você está liberto por Jesus e perdoado por Ele. Eu creio muito que a mesa do Senhor, ela traz o pecador para perto dele. Por isso que a gente ceia. Por isso que em memória dele a gente ceia. É um momento de alegria e essa hora você pode tirar a máscara para o ladinho assim. É um momento de alegria e não de tristeza, porque Jesus nos libertou. E sabe do que Ele nos libertou? Do pecado. E sabe quem era o pecado? Nós mesmos. Jesus nos libertou de nós mesmos através do seu sacrifício. Então, meu amigo, Ele matou o galo de briga que está dentro de você. Ele fez uma ovelha dentro de você. Então faz bé de novo comigo, pelo amor de Deus. Gente, tem que ser bé o nosso grito de guerra. A gente vai derrubar as muralhas com bé. A gente vai derrubar a corrupção desse país com bé. A gente vai derrubar os nossos vícios com bé. A gente vai derrubar a ingratidão com bé, a rebeldia com bé. A gente vai imitar uma ovelhinha e vencer todas as coisas por baixo. Jesus venceu numa cruz sendo uma ovelha. Como é que a gente não vai fazer isso? Senhor Jesus, nós consagramos esse pão, nós consagramos esse suco de uva a você. Pai, muito obrigado, porque representa o seu sangue, representa o seu corpo que foi moído naquela cruz. Muito obrigado porque o Senhor se comportou como uma ovelha, como uma pequena
pequena ovelha, Jesus, simples, humilde desde o seu nascimento, se fez humilde, se fez homem, deixou a sua glória, se fez como a sua criatura, viveu sem pecado e depois se entregou numa cruz. Quando a proposta era morrer, o Senhor foi para a morte, por amor de cada um de nós, e o nosso coração se enche de alegria, e comemoramos isso através dessa santa ceia, Pai. Comemoramos comendo do pão, bebendo do suco de uva, que representa você, Jesus. Que essa ceia não seja só mais uma ceia, mas seja uma ceia profética, e a partir de agora nos tornemos essas ovelhinhas do Senhor, Pai. Essas ovelhinhas apaixonadas por você, essas ovelhinhas dependentes de você, essas ovelhinhas, Pai, que amam ouvir a sua voz, porque toda ovelha reconhece a voz do pastor. Essas ovelhas que amam os verdes pastos que o Senhor tem pra gente. Essas ovelhinhas que amam estar perto do Senhor, Pai, que se sentem seguras, que têm paz, que têm amor no meio do caos que nós estamos vendo hoje, que têm domínio próprio, que têm mansidão, porque tudo vem do Senhor. Espírito Santo, nós comemoramos a possibilidade de nascer de novo através dessa ceia, Pai. Obrigado porque por natureza éramos pecado, obrigado porque por natureza éramos bichos terríveis, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos transforma a ovelhas, a pequenas ovelhas humildes, Pai, a pequenas ovelhas cheirando o bom perfume do pastor, a pequenas ovelhas e mansas ovelhas, Pai. Profeticamente nós queremos ser humildes, nós queremos ser mansos nesses dias. Traz o fruto do Espírito através do relacionamento com você para cada um que está aqui. Muito obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de ceiarmos nessa noite. Você pode comer do pão, você pode beber do suco. Pastor está me chamando para as águas de descanso. Eu ouço a sua voz me convidando para deixar todo fado. Nele eu sei que encontro paz. Todo medo se desfaz. Meu lugar seguro, meu esconderijo estão nas tuas asas, estão nas tuas asas. Meu lugar seguro, meu esconderijo estão nas tuas asas, estou nas tuas asas. O bom pastor está me chamando e eu reconheço sua doce voz e fascinado eu vou me aproximando
asas, estou nas tuas asas, meu lugar seguro, meu esconderijo. Estou nas tuas asas, estou nas tuas asas. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Meu lugar seguro, meu esconderijo, estou nas tuas asas, estou nas tuas asas, meu lugar seguro, meu esconderijo, estou nas tuas asas, estou nas tuas asas. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Senhor Jesus, nos ensina, Pai, durante essa série, a sermos como ovelha, Pai. Nos ensina, Jesus, a sermos mansos, humildes. Nos ensina, Pai, o fruto do Espírito. Pai, domínio próprio tem nos faltado nesses dias. Nos ensina a ser pequenos, simples, puros, amorosos, bondosos, pacificadores. Pai, nos ensina a sermos assim. Esses dias está tudo muito áspero, nesses dias está tudo muito ignorante. Pai, nós precisamos ser aqueles pequeninos, nós precisamos ser as ovelhas do Senhor. É só com a sua ajuda que nós vamos conseguir, Jesus, ser parecidos com você. Nos atrai para esse lugar, nos constrói o caráter de Jesus em nós, constrói a manifestação da servidão do Senhor em nós, nos dê a bacia para servirmos os nossos irmãos, nos dê humildade, nos dê, Pai, tudo aquilo que nos faça parecidos com o Senhor. Espírito Santo, que a nossa casa seja conhecida como a casa das ovelhas.
a casa daqueles que parecem com Jesus, que tem uma palavra de Jesus, que tem uma paz que excede todo entendimento de Jesus, que o amor entre nós seja essa bandeira, que nós como ovelhas possamos aprender a vivermos num aprisco, que nós como ovelhas possamos aprender a ouvir a sua voz, obedecê-la, e se preciso for sofrer, mudos, calados, sem murmuração. Espírito Santo nos ensina a ser simples como o Senhor é simples durante esses dias, Deus, em nome de Jesus. Amém.